Você gosta de histórias empolgantes? Então fique conosco por alguns minutos e ouça. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Seja bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os profetas do Velho Testamento. A aula de hoje é parte de um estudo introdutório de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O texto que acabei de ler é nosso primeiro contato com Daniel, o 4º profeta maior e o 3º profeta do cativeiro. Como já destaquei antes, a queda de Jerusalém durou 20 anos. Jeoaquim era o rei quando Jerusalém foi sitiada pela primeira vez, quando apenas alguns cidadãos foram levados para a Babilônia. Jeoaquim rendeu-se a Nabucodonosor e o serviu durante 3 anos em Israel, inclusive pagando-lhe tributos. Mas esse não foi o lance mais trágico de Jerusalém. O pior ainda estava por vir. Depois de servir a Nabucodonosor por 3 anos, Jeoaquim rebelou-se. A cidade foi conquistada pela 2ª vez quando o filho de Jeoaquim, Joaquim, que entregou simbolicamente a cidade. Nesta mesma época, o irmão de Jeoaquim, chamado Zedequias, foi feito testa de ferro do rei da Babilônia durante 11 anos. E aí também rebelou-se. A cidade acabou sendo conquistada pela 3ª vez. Desta vez a conquista de Jerusalém foi catastrófica. A cidade foi destruída e todos os cidadãos foram levados cativos para a Babilônia, com exceção dos velhos, dos mais fracos, dos doentes e do profeta Jeremias. Daniel entrou em cena na primeira queda de Jerusalém, quando tinha mais ou menos 14 anos. Essa leva de judeus deportados para a Babilônia não era grande, mas, como descreve o texto que acabei de ler, era um grupo selecionado de pessoas como Daniel e seus amigos. Nabucodonosor disse ao chefe dos oficiais: quero os nobres e príncipes, quero a inteligência jovem, os de boa aparência, cultos e inteligentes. Ele não queria sacerdotes, nem profetas, nem religiosos. Ele queria os estudantes da lei, da medicina, gente jovem e realmente inteligente. Foi nessas condições que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Na providência de Deus, eles foram estrategicamente colocados lá antes que outros cativos deixassem Jerusalém. Ezequiel só foi para a Babilônia 9 anos depois, antes da 3ª conquista e antes que grande parte da população também fosse exilada. Deus estava posicionando estrategicamente o ministério na Babilônia para que, quando a maior parte da população chegasse, houvesse alguma influência no palácio de Nabucodonosor a favor do povo. É empolgante ver a providência de Deus entrando em ação de maneira tão dinâmica. O livro de Daniel divide-se em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são uma narrativa histórica. Os capítulos de 7 a 12 são revelações proféticas. Quando pensamos em Daniel e Ezequiel, pensamos também no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse.
Podemos colocar Daniel, Ezequiel e o apóstolo João em uma mesma categoria de escritores bíblicos. Os três estavam exilados quando escreveram seus livros apocalípticos e escatológicos. Só com essa literatura apocalíptica, as revelações e visões, é que temos acesso a uma série de informações. Esses autores são escatológicos porque escreveram a respeito das últimas coisas. Escat, isso mesmo, significa as últimas coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 12, encontramos uma profecia apocalíptica e escatológica. Essa parte do livro é tão difícil de ser entendida como são os livros de Ezequiel e de Apocalipse. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel são fáceis de serem entendidos porque são uma narrativa histórica repleta de bênçãos. Lembre-se que o versículo-chave para toda e qualquer narrativa histórica da Bíblia que lemos é 1 Coríntios 10, versículo 11. Diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A narrativa histórica desses profetas serve para nós como exemplo e alerta. Por isso, procure pelos exemplos e alertas nos primeiros 6 capítulos de Daniel. Você encontrará vários. Todos os personagens da Bíblia têm os seus pontos negativos e positivos. Nos personagens do Novo Testamento, vemos só os pontos positivos deles e, nos do Velho Testamento, vemos os positivos e os negativos. Os personagens do Novo Testamento não são lembrados pelos seus pecados e erros. Eles são lembrados pelas suas vitórias. Por outro lado, a vida espiritual dos personagens do Velho Testamento parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Daniel e José são uma exceção a essa regra. Esses 2 personagens são os mais puros da palavra de Deus. Daniel é um personagem bíblico puro. Ele foi para a Babilônia quando tinha 14 anos e lá viveu toda a sua vida no meio de uma cultura hostil. Ele sobreviveu a Nabucodonosor e ao seu filho Belsazar. Ele sobreviveu a Dário e viveu parte do reinado de Ciro o Grande. Ele viveu todo o período de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Apesar de não ter voltado para Jerusalém por já ser muito velho e fraco, ele presenciou todo o retorno do cativeiro. A partir dos 14 anos de idade, o papel e a função de Daniel era mostrar ao povo de Judá como enfrentar o cativeiro de maneira honrada. Daniel foi um grande exemplo para o povo de Judá e hoje é um grande exemplo para nós. Lemos em Romanos capítulo 12 assim: não se amoldem ao padrão do mundo. Isso quer dizer que a pressão do mundo existe, quer você tenha consciência disso ou não. Paulo continua dizendo em Romanos 12 assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa exortação foi feita aos crentes do Novo Testamento. Mas essa exortação era uma verdade para Daniel quando chegou à Babilônia. Não precisou de muito tempo para que Daniel sentisse essa pressão. Lá estava ele, um garoto judeu de 14 anos estudando na Universidade da Babilônia junto com os sábios de Nabucodonosor, para um dia ele próprio também ser um sábio da Babilônia. Seu primeiro desafio foi a comida requintada da Babilônia. Provavelmente a dieta babilônica incluía carne de porco e todos os tipos de alimentos considerados impuros pelos judeus. No livro de Daniel, lemos que ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Todos aqueles jovens judeus tinham nomes que significavam algo para Deus. Toda vez que aparece um nome terminado com El, significa que ele tem alguma coisa a ver com Deus, porque a palavra hebraica para Deus era El. O plural era Elohim, ou Elohim, e o singular, El. Daniel significa Deus é meu juiz. O que queria dizer que Daniel andava diante de Deus, isso mesmo, pedindo que ele julgasse cada movimento seu. Misael quer dizer igual a Deus. Nomes como Ananias, que no original terminam com A,
também fazem referência a Deus e quer dizer Jeová foi favorecido, ou no dia em que ele nasceu, Jeová, que quer dizer Deus, foi favorecido. Muito bem, voltando aos babilônios, a primeira coisa que fizeram foi mudar os nomes desses judeus adolescentes. O nome de Daniel foi trocado por Beltesazar, que significa Bel proteja a vida dele. Bel era um deus babilônico pagão. Tente imaginar esse jovem pedindo a Deus para ser seu juiz e guiar seus passos com um nome que é um pedido para um deus pagão proteger sua vida. Eles estavam tentando fazer Daniel acreditar que ele estava sob a proteção de um deus pagão. O nome de Misael foi trocado para Mesaque, que era Marduk, outro deus babilônico. Ananias foi trocado por Sadraque, que era o nome de um deus lua da Babilônia. Azarias passou a ser Abednego, que significa servo do deus babilônico da sabedoria. Como você pode imaginar, Nabucodonosor estava dizendo para aqueles 4 jovens logo de saída: vocês vão se tornar babilônicos. E foi aí que eles se tornaram grandes exemplos para nós. Aqueles adolescentes estavam em frente a Nabucodonosor e a todo o império babilônico e disseram: você não vai nos transformar em babilônicos. Nós vamos nos tornar crentes fiéis, isso sim. No capítulo 4 do livro de Daniel, esses 4 adolescentes judeus nos deram um grande exemplo. Nabucodonosor, o gênio que transformou o grande império babilônico numa força mundial, professou sua fé em Deus. Quando estudamos a história antiga, percebemos a importância do homem Nabucodonosor e a extensão do Império Babilônico. Nabucodonosor foi um personagem mundialmente importante. O capítulo 4 de Daniel é um dos mais impressionantes da palavra de Deus. Foi o próprio Nabucodonosor que escreveu parte dele professando sua fé no Deus de Daniel e de seus 3 amigos. O que levou Nabucodonosor a fazer tudo isso? Tudo começou quando Daniel recusou-se a se contaminar com a comida da Babilônia. Mas eu tenho que ficar por aqui. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.